Muito bom dia, como vocês estão? Sextou com S de hoje, nós vamos ter live sobre vinho e churrasco. Quem aí é amante de um churrasco e de um bom vinho? Já vamos aí participar, já convida aí os amigos para falar sobre vinho e churrasco. Ontem era o dia do churrasco. Então, o mês de abril nós temos aí muitas comemorações, né? Ontem era o dia do churrasco e como todo bom brasileiro e gosta de um churrasco, né? Muito famoso o churrasco. E nós temos muitas crenças, muitas vezes, né? Que vinho é só com cerveja, que churrasco é só com cerveja, me perdoe, né? Mas o que acontece? O mês de abril, ele é muito especial, porque o mês de abril nós temos comemoração do churrasco, nós temos comemoração também da uva Malbec, que ela é uma uva originária da França, mas ela se destacou muito bem aí nos últimos anos e se adaptou ao clima da Argentina, principalmente em Mendonça. E no mês de abril também nós temos a comemoração do Dia do Taná. Então, para finalizar o mês de abril, vamos fazer aí hoje a nossa live sobre o tema a harmonização de vinhos, principalmente uva Malbec e Taná, com o churrasco, um tradicional churrasco. Me contem mais aí quem é um amante de um bom churrasco com um bom vinho, né? Nessa combinação. Vamos quebrar a nossa crença, né? De que churrasco é só com cerveja, né? O churrasco, falando um pouco das características do churrasco, nós temos, geralmente o churrasco, ele tem um pouco mais de gordura, então ele tem aí, né, vai pedir taninos que limpem essa gordura, porque dentro do churrasco, né, às vezes tem uma carne um pouco mais gordurosa, então ele vai pedir aí taninos que limpem um pouco mais a gordura. Seja muito bem-vinda a nossa colega ali da loja Nina Girafa. Seja muito bem-vinda. Os vinhos, para harmonizar aí com churrasco, então eles vão ter que ter um corpo médio a intenso, eles vão ter aí também, né, que ter uma boa acidez para limpar esse paladar, para limpar essa gordura que o churrasco traz. Então, quando a gente fala em harmonização, né, a gente tem que ver com o que vai harmonizar para que tenha aí um bom casamento. Claro que tem aquelas pessoas que dizem, meu vinho, minhas regras, eu concordo também, mas é que aprofundando um pouquinho mais o conhecimento é poder, né? A gente consegue ir aprimorando as nossas harmonizações no nosso dia a dia. Então, o churrasco, ele tem gordura e ele vai pedir aí um pouquinho mais de vinhos encorpados para que esses taninos limpem essa gordura. E hoje nós vamos falar em especial, né, do Taná e do Malbec, em homenagem à comemoração dos dias dessas uvas, dessas castas, no mês de abril. Então, por exemplo, quando a gente fala de carne bovina, né? A gente fala de picanha, a gente fala de costela, o entrecôté também, né? O taná, ele cai muito bem. Por quê? O taná, ele é um pouco mais agressivo, ele tem mais personalidade, ele tem mais taninos. Então, ele vai casar muito bem aí com a picanha, com a costela ou com um entrecôté. Porque são carnes mais gordas, né? Então, os taninos vão auxiliar muito bem. Vai ser uma harmonização muito boa. Sempre lembrando, né, que os vinhos, eles têm aí a sua temperatura correta para fazer aí uma harmonização. Tudo bem até aqui? Ó, trouxe até um vinho aí para acompanhar nessa manhã de live. Toda sexta-feira nós vamos fazer aí live às 10h15 aqui no nosso perfil. Sempre falando aí de algum tema do universo dos vinhos. Então, vocês sempre vão trazendo aí as sugestões para fazermos as nossas lives. Mas que eu estou percebendo, o pessoal tá gostando muito, são lives aí sobre harmonizações. No mês de abril nós fizemos a harmonização aí sobre Páscoa, sobre chocolate. Então, e agora vamos fazer sobre churrasco, bem temático. Continuando, então, o nosso assunto, falar sobre Malbec, por exemplo. Quando a gente fala de fraldinha, quando a gente fala de maminha ou contrafilé,
o Malbec, ele vai harmonizar muito bem. Porque o Malbec, ele é mais frutado, ele tem um corpo médio a alto. Então, às vezes, nós temos um Malbec aí, um corpo médio. Pode ser que ele seja um pouco mais encorpado, porque às vezes passou por barrica de carvalho, né? Mas eles têm os taninos mais macio, não é tão agressivo quanto o taná. Então, ele vai casar muito bem aí com esses cortes mais macio, mais suculento aí, com a fraldinha, por exemplo. Seja muito bem-vinda, Fran! Nós estamos aqui falando sobre a harmonização aí de churrasco e vinho. Então, já falamos da Taná em homenagem, né? Agora, o mês de abril, nós tivemos o dia da Taná, o dia da Malbec. É o nosso foco aqui. Quando a gente fala, então, nós começamos aí com a Taná, carnes mais gordurosas, né? Como a gente falou aí da picanha, da costela. Malbec, nós falamos aí, então, de fraldinha, de maminha, são carnes mais suculentas. Pode pegar um Malbec também, que ele vai ter aí taninos mais macios, de um corpo médio a encorpado. Então, a gente começou carnes mais gordurosas, carnes de médio teor, e a gente vai falar aí de carnes que não são tão gordurosas, como, por exemplo, carne suína, linguiça, costelinha. Até tem um pouco de gordura, né, mas não é tão comparado com a carne suína. E quando a gente fala aí, né, de carne suína, pode ir com um tinto mais leve, mas que tem um pouco de acidez também. Lembrando que a acidez vai sempre auxiliar para limpar o nosso paladar, limpar aí a gordura. Um bom exemplo é o Pinot Noir. O Pinot Noir, porque ele é um vinho mais leve, mas ele tem aquela acidez aí para casar muito bem no momento de limpar a gordura que nós temos no nosso paladar. E descendo um pouquinho mais a nossa escala de carnes, um pouco mais leve, nós vamos falar aí de frango e os seus acompanhamentos. Muitas vezes a gente vai ter um pão de alho, algum legume ali, que vai fazer esse acompanhamento. Então, um chardonnay que às vezes passa por uma barrica de carvalho, um rosé também, eles vão cair muito bem nessa harmonização. Com um frango ou com pão de alho. Enfim, nós temos várias categorias aí que nós podemos fazer, né? De harmonização com o churrasco. Dependendo do que você escolher no churrasco, nós falamos então aí uma carne um pouco mais gordurosa. Nós falamos aí da fraldinha, mais suculenta, né? Nós falamos de carne suína. Nós falamos aí de frango. Então, já fizemos 4 categorias e a gente começou. Carnes mais gordurosas e tintos mais encorpados ou que tem mais taninos também. Lembrando sempre, né, que o seu gosto, ele é único e é o fator que importa. Nós temos aí as harmonizações, mas são exemplos, sugestões, né, do que pode harmonizar melhor. Mas muitas vezes a pessoa já está há muito tempo no universo dos vinhos, já tem o seu gosto aí, é o que importa. Lembrando que aqui nós estamos comemorando, né, a dia da Taná, o dia da Malbec, e ontem era o dia do churrasco, né? Então, a gente trouxe esses 3 temas para fazer uma harmonização e para comemorar também, trazendo um pouco mais de conhecimento, né? Malbec, então, ela é uma uva originária da França, mas ela se situou muito bem aí na Argentina, principalmente na região de Mendonça, que foi onde eu fiz o meu estágio final aí da faculdade. E a Taná, ela é muito característica do Uruguai, então ela tem um pouco mais de potência, ela é um pouco mais intensa assim, porque ela tem aqueles taninos, né, que é muito marcante aí da Taná. Me contem como vocês estão aí gostando da nossa live, estão aprendendo bastante, né, estão aí. Sempre trago o caderno de vocês, sempre trago lápis também, uma taça, porque o universo dos vinhos, ele é muito vasto. Ele traz aí muito conhecimento. E conhecimento, né? No universo dos vinhos nós temos muito, mas o mais importante é sempre colocar em prática. Então, se você vai fazer um churrasco esse final de semana, não tem erro, você já aprendeu a fazer uma harmonização com Taná, com Malbec, Pinot Noir ou até mesmo um Chardonnay que passou por barrica de carvalho. Lembrando aí, né? Carne de boi, né, caso tenha um pouco mais gordura, vai combinar com o taná. Então, nós temos como exemplo aí a picanha, costela. Quando a gente falou aí com Malbec, fraldinha, maminha, que são mais suculentas.
Quando a gente falou de costela suína, por exemplo, aí um Pinot Noir, ele é mais leve, mas ainda vai ter um pouco de acidez. Quando a gente falou de frango, né, um Chardonnay, que passou por barrica de carvalho, ou até mesmo um rosé. Toda sexta-feira, às 10h15, nós vamos fazer a nossa live sobre o universo dos vinhos. E agora eu quero que você me conte lá nos comentários, que essa live vai ficar salva, qual vinho você vai harmonizar com o churrasco que você vai fazer esse final de semana. Lembrando também, envie os conteúdos que vocês querem que eu faça nas próximas lives, que a gente sempre está interagindo lá nos stories. Uma boa sexta para vocês, bebam com consciência e brinde cada estação da sua vida. Tchau! Muito obrigada por terem vindo!